E aí pessoal, tudo bem? Gigico aqui novamente. Nossa! E dessa vez eu queria compartilhar um pouco da minha opinião com vocês. Eu comecei a fazer um RPG com alguns amigos já faz algum tempo, já faz alguns anos que eu tô mestrando, e sinceramente, ao longo de todos esses anos, ao longo de todo esse tempo que eu também vejo algumas mídias, eu vejo sendo postado vídeos, animes, filmes que retratam goblins. E, sinceramente, que ódio mortal que eu tenho para essas criaturinhas verdes. Que é isso, meu filho? Calma! Bafo do que eu sinto por todas essas criaturas pequenininhas que parecem duendes, esverdeados e doentes. Eu não sei explicar o rancor que eu tenho por eles, mas toda vez que eu vejo algum personagem deles que participa de qualquer RPG ao longo de todo mundo, eu fico extremamente odioso. Tem tantas criaturinhas level 1 para você usar no início de suas campanhas, mas não. Eles preferem usar goblins. E por que será? Por que goblins em geral? Bem, além deles serem criaturinhas repugnantes, escrotas, que ninguém se importa e que todo mundo gosta de matar, os goblins são escolhidos principalmente porque eles são criaturas fáceis de interpretar. Provavelmente porque esses mestres gostam de se fingirem de fracos e de fudidos. Eu não sei. Na verdade, eu sinceramente não sei. Eu estaria sendo hipócrita se eu falasse alguma coisa do tipo, porque eu adoro colocar goblins nas minhas campanhas também. Mas tem tantas criaturas boas level 1 que você pode colocar. Gnus são um exemplo, orcs são outros exemplos. Até humanos, bandidos, vocês podem usar nas suas campanhas. Mas por favor, não usem goblins. Goblins são clichês, são chatos. Ninguém gosta de goblins. Então, eu queria falar um pouco mais sobre eles aqui com vocês e também fazer o meu desabafo em cima desses filhos da putinha, que são esses gnomos verdinhos de nariz alongado, filhos da puta. Enfim, vamos começar. Primeiramente, os goblins, eles vêm de outras mitologias ao longo do mundo. Normalmente as pessoas confundem eles com duendes ou pessoas pequenas, esverdeadas. Sempre tem essas criaturinhas pequenas em diversas culturas. Até mesmo o nosso próprio Curupira parece um goblin, olhando agora. Peguei ódio, nunca mais quero que falem de Curupira na minha frente. Então, goblins normalmente são criaturas maléficas, mas de coração, criaturas ruins mesmo. Eles são criaturas pequenininhas, normalmente têm pele verde, mas dependendo do lugar, eles podem se camuflar, porque eles são que nem nós, seres humanos, deve ser daí que vem a ruindade. Eles conseguem se adaptar ao local que eles estejam. Então, se eles estão em um bioma que tem bastante terra, eles ficam marrons, ou no esgoto eles ficam cor de musgo, na floresta eles ficam verdinhos, enfim, eles têm por todo mundo como verdadeiros ratos que eles são. Depois disso, nós também começamos a compreender a fisionomia dos goblins. Como eu disse antes, eles são criaturas pequenininhas, frágeis, então eles são muito fracos sozinhos. Por isso eles gostam de se juntar em bandos e atacar aventureiros que estejam sozinhos, não só aventureiros como vilarejos, caravanas e assim por diante. Sempre quando essas pessoas estão sozinhas, porque como eles são muito fraquinhos, sozinhos eles não conseguem, esses covardes, eles preferem se unir e atacar essas pessoas solo, normalmente em bandos. Quando eles atacam e eles conseguem algumas coisas, eles criam ninhos nojentos, fudidos, mal cheirosos. Eles começam a se reproduzir loucamente, como eu já disse antes, igual ratinhos. E eles começam a ficar se reproduzindo, até ficar muito grande. E aí se forma um clã, uma horda, um ninho de goblins. E como os goblins são chupa-sacos desgraçados, ou eles elegem o líder deles, que normalmente é a criatura mais escrota que tem no Covil, ou então uma criatura mais forte que eles tomam o local. Não é raro você encontrar um orc, ou então um troll, ou então o próprio Hobgoblin, ou qualquer criatura que seja minimamente mais forte do que eles, sendo o líder desses covis. E como eles se reproduzem muito rápido e acabam juntando ali um monte de lixo, carne, esse tipo de coisa, acaba se acumulando também alguns mascotes que entram no ninho deles, como ratos e lobos. Os lobos para eles são que nem os nossos cavalos para os seres humanos, então eles às vezes usam como montaria, o que não é de se admirar, né, já que eles são uns escrotos. Enfim,
Eles também seguem algumas culturas, sim, esses verminhos têm uma cultura própria que me surpreende bastante. E eles são adoradores de Maglubiet, que é um deus todo-poderoso, é o senhor das profundezas e da escuridão. Ele é o deus dos goblinoides, não só dos goblinoides, eles são dos goblins, dos hobgoblins, também são dos bugbears, enfim. Eles são goblins que a cultuam todo o Maglubiet, que é uma criatura até que bem legal. Ele também é o rei do submundo, um dos famosos reis do submundo. Mesmo ele sendo uma criatura tão foda, ele tem seguidores tão patéticos quanto goblins verdinhos. Bem, agora pra gente finalizar um pouco o nosso vídeo de rage, hate contra goblins, vamos falar um pouquinho das fichas deles. Em geral, eles são criaturas bem fáceis de se jogar, bem fáceis de você conseguir colocar na sua campanha de RPG. Nós temos o Goblin padrão, o pequenininho, aquele que você encontra em tudo quanto é lugar, início de campanha, taverna, enfim, em qualquer lugar você pode encontrar um Goblinzinho desse. A classe de armadura dele é 15, normalmente eles usam armadura de couro ou escudo, mas pode ficar à vontade para você mudar as armas dos Goblins, eles literalmente podem usar qualquer arma, seja arcos pequenos, ou então arma emboscadas, esse tipo de coisa. Pontos de vida deles, você pode usar de base 7 ou 2d6 dados, você gira e vê o resultado, é bem pouca vida, normalmente um ataque bem dado já mata uma criaturinha dessa. As perícias, o que eles se destacam é a furtividade, eles também têm visão no escuro, percepção passiva 9, e eles falam o idioma comum e o Goblin, que é uma língua deles. Após isso, eles têm a escapada ágil, que é uma habilidade especial deles, em que o Goblin pode realizar a ação desengajar ou esconder-se com uma ação bônus em cada um dos seus turnos. Isso é muito forte, eu já vou explicar um pouco mais sobre isso para vocês. Bem, de armas, eles têm um ataque normal, seja com uma arma corpo a corpo ou então com uma arma à distância. Falando um pouquinho mais agora sobre como normalmente as pessoas jogam com o Goblin. Normalmente os mestres gostam de fazer vários deles, no caso uma horda para início de jogo mais ou menos uns 5 e assim por diante. Você calcula para ver quantos aventureiros você tem na sua party e quanto forte eles estão para enfrentar essas criaturinhas. Bem, normalmente você gosta de usar goblins como ataque e retirada, igual os mongóis faziam antigamente. Sim, deve ser daí que vem essa filha da putice. Eles normalmente atacam os aventureiros e logo depois eles usam uma ação bônus para se esconder, já que quando você está escondido, seus ataques têm vantagem. Você normalmente usa essa estratégia bastante para poder derrubar os seus aventureiros. Você também pode usar bastante armadilha, armadilha simples no geral. Obviamente, goblins não são nada inteligentes, esses burros não sabem fazer nada da vida além de vagiar. Eles me parecem muito um adolescente médio, de 17 anos. Oh my God! Além do Goblin padrão, a gente tem o Chefe Goblin. E se você não quiser usar alguma outra criatura, seja um Troll, ou então um Ogro, ou qualquer outro tipo de criatura, o Chefe Goblin ele serve bastante. No geral, ele tem mais ou menos as mesmas coisas do Goblin padrão, a não ser que ele é um pouco mais carismático, ele tem um pouco mais de força também. Os equipamentos dele normalmente são melhores também. E ele tem um ponto de vida bem maior, ele tem 21 pontos de vida ou 6d6 dados. O nível de desafio dele é 1, enquanto o do Goblin padrão é 1/4, então ele já é uma criatura bem mais forte, normalmente ele é o mini boss, no caso daquela caverna, que você queira fazer. Ele tem de resto praticamente as mesmas coisas que os outros Goblins, a não ser algo diferente. Esse Goblin, ele tem uma ação especial, que é a reação. É redirecionar o ataque. Ou seja, quando uma criatura que o Goblin possa ver escolhe para atacar, o Goblin escolhe outro Goblin até 1,5 m dele. Os dois Goblins trocam de lugar e o Goblin escolhido torna-se o alvo do ataque no lugar. E isso é muito legal e muito arrombado também. Olha esse cara, ele tá matando os próprios Goblins amigos dele. Como que tem gente que ainda defende esses Goblins? Eu sinceramente não consigo entender. Goblins são criaturas excelentes para você colocar no início de campanha. Não recomendo, por favor, parem de usar. Quanto mais Goblins eu vejo, mais ódio eu sinto. Seja em animes, filmes, séries, RPGs em geral. Juro pra vocês, se algum dos meus personagens, ou então algum dos meus jogadores, escolher Goblin como seu personagem principal, eu desejo a morte pra ele. Eu vou fazer de tudo como mestre, eu vou fazer o maior metagame como mestre possível pra matar essa criatura.
o mais rápido que eu posso, já que eles poluem o mundo. Eles quase nunca vão derrotar os seus jogadores principais, pelo menos eu espero que não. Se eles derrubarem, ou seus jogadores são muito ruins, ou então você é um mestre horrível, reflita suas atitudes. O que no máximo vai acontecer é que os goblins não matam, principalmente criaturas mais fortes do que eles. Eles vão pegar esses humanos, ou então esses personagens que eles derrotaram e vão escravizar eles. O que é um bom jeito de você não ter que matar os seus jogadores logo de primeira. Normalmente os goblins pegam esses jogadores e começam a escravizar eles. Fortalezas pequenas que eles ocupam, eles não sabem construir, então eles sempre pegam algo já pronto, alguma ruína, alguma coisa assim. Eles gostam de criar muitas armadilhas, então nas bases deles, nos covis, normalmente tem sempre algum túnel, alguma coisa para que eles possam escapar. Eles são criaturas muito covardes, então se eles estão num bando de 8 goblins, eles acabam fugindo quando 3 dos goblins já morreram, então é bem fácil de poder lidar com um grupinho deles. Magias em área são muito boas, já que eles têm pouca vida. Mas normalmente eles gostam de atacar à distância. Eles usam bastante armas envenenadas, venenos fracos no geral. Eu creio que não há muito o que se falar, eles são criaturas simples até demais. Eu poderia falar um pouco mais sobre os goblinoides e a horda goblin que eles normalmente costumam fazer com as outras raças, mas isso a gente pode deixar para um próximo vídeo. Enfim. Era isso, queria desabafar um pouco mais sobre o meu ódio que eu tenho por todos eles e por essa raça imunda. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.